Bom, eu vou fazer uma revisão de tudo que foi visto até agora, que eu acho que é importante. E para isso eu vou utilizar esse exercício que sua professora passou, quando ela explicou a equação segmentária, aqui, né? Aquela que você falou, que eu já escrevo aqui. E antes de começar, eu queria então falar sobre as retas, que não deu muito tempo de eu falar. Então, basicamente, aqui eu desenhei uma reta e ela tá indo pra cima, assim. E essa reta, ela não tá só indo pra cima, né? Se tivesse só indo pra cima, estaria assim. Se tivesse só indo pro lado, estaria assim. Mas ela tá indo pra cima e pro lado, entendeu? Então tem um tanto que ela vai pra cima e um tanto que ela vai pro lado. O tanto que ela vai pra cima, eu vou contar. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3. E aí, eu escrevo aqui, 3. E o tanto que ela vai pro lado, eu também vou contar. Então, eu contei aqui o tanto que ela vai pra cima, tipo, a altura, assim, né? Agora, eu vou contar o tanto que ela vai pro lado. Aqui, né? 2 quadradinhos. 1, 2. Estou usando os quadradinhos. Então, eu poderia definir que o coeficiente angular dessa reta é 3 sobre 2. E aí, é isso que é o coeficiente angular, que a gente chama de m. Se você não quisesse fazer contas, você poderia somente desenhar um gráfico e contar os quadradinhos que vai para cima e para o lado e escrever que daria certo. Em inglês, isso se chama rise, isso se chama run. E eles ficam falando, né? Rise over run, que é, enfim, não sei por que eu tô falando isso. Mas eu acho que lá eles ensinam isso um pouco melhor, sei lá. Mas só isso também. Então aqui eu vou fazer com essa outra reta agora. Só que ela tá indo para baixo. Então, como eu vou diferenciar se uma reta tá indo para cima ou para baixo? Porque, tipo, eu vou contar o quanto ela tá indo para baixo. Ela vai para baixo. Tipo, ela vai para baixo e para o lado, né? Quanto que ela vai para baixo? 1, 2. E quanto que ela vai pro lado? 1, 2, 3. Só que, tipo, como que eu vou saber se ela tá indo pra cima ou pra baixo? Entendeu? Pra um lado e pra direita e pra esquerda, tanto faz. Mas ficaram pensando, como eu vou saber se ela vai pra cima ou pra baixo? Então, eu vou colocar um menos. Toda vez que tiver um menos, é porque tá indo pra baixo. Então, finge que eu tenho um sistema de coordenadas aqui e aparece uma reta assim. Ela tá indo pra cima ou pra baixo? Pra cima? Tá indo pra cima. Tipo, dá pra perceber. Se fosse aqui também, tanto faz. Mas e se aparecer uma reta tipo assim? Ela tá indo pra baixo. Tipo, são coisas diferentes, entendeu? Enfim. E uma coisa interessante é que uma é perpendicular à outra. O que é perpendicular? É quando eu pego e coloco aqui assim e faz um ângulo de 180 aqui, entendeu? Mas eu já poderia saber disso antes de colocar uma junto com a outra, porque eu tô olhando que o m de uma é quase igual ao da outra. Eu fiz de propósito. Só que uma é 3, 2 e a outra é 2, 3, porque elas são meio que complementares. Só que uma tem o menos porque ela tá indo para baixo. É só por isso.
mas uma é 2, 3 e a outra é 3, 2. Se uma tivesse quando uma tem o mais, a outra tem o menos. Quando uma tem o menos, a outra tem o mais, porque elas são opostas. Então, como que eu faço para achar o M da reta perpendicular? Primeiro, eu vou inverter, inverte, e depois você inverte de novo o sinal. Inverte o número, inverte o sinal. Então, tipo, se é 2, 3, se é 3, 2, eu coloco 2, 3. E se é mais 3, 2, eu coloco menos 2, 3. Entendeu? Como que eu coloco isso em linguagem matemática? Que o M da primeira é igual a menos 1 o M da segunda. E essa é a primeira e essa é a segunda. Mas não precisa pensar exatamente nisso. É só você fazer o que eu te falei. Tá bom? Então, esse momento foi só para relembrar isso. E o que que é uma reta paralela, né? É uma reta que é idêntica a essa reta. Só que ela não tá aqui, ela tá um pouco mais para baixo. Tipo, ela é paralela, porque elas são bem iguaizinhas, só que em vez de eu botar ela aqui em cima da folha, eu boto ela aqui embaixo, ou tipo aqui, ou tipo aqui. Em qualquer lugar que eu botar, ela vai ser paralela, porque elas são assim, né? E o M delas vai ser igual, mas é só você olhar, porque aqui vai ser 2 e aqui vai ser 3, vai ser igual. E como que eu faço, como que eu escrevo isso em linguagem matemática? Esse aqui, como tá na vertical, é o delta Y. E o que tá na horizontal é o delta X. Então, M igual a delta Y sobre delta X. Se eu passar o delta X para cá, eu consigo a equação da reta. Fica delta Y. Ficaria tipo assim. Delta X vezes M igual a delta Y. Mas eu vou colocar, porque eu passei o delta X para cá, né? Mas eu vou colocar delta Y igual a M vezes delta X. Mesma coisa, eu só inverti. Então, usando o M, eu consigo a equação da reta, que é delta Y, Y menos outro Y. Tipo, Y menos Y1 menos Y0, sei lá. Que eles chamam, né, de Y0, que é o Y que você vai substituir. De qualquer modo, é uma diferença de Ys e uma diferença de X's, tá? Que eu só tô abrindo aqui os deltas. Então, você só precisa saber isso mesmo de retas. E a equação segmentária que a gente vai ver, mas que não precisa dela exatamente. Vamos só tentar, então, resolver esse exercício aqui. A equação da reta que passa pelo ponto médio da hipotenusa do triângulo XOY. Então, eu vou desenhar. Bom, então, eu desenhei aqui a reta que forma o triângulo XOY. Então, tem uma reta... Não, não é isso. Tá pedindo outra coisa, mas enfim. Tá pedindo... Ache a equação da reta que passa pelo ponto médio da hipotenusa do triângulo. Então, tem um triângulo e tem uma hipotenusa. Então, esse aqui é o triângulo que eu desenhei. Esse aqui. E ele tem uma hipotenusa. Qual que é a hipotenusa? É a parte que não tem o ângulo reto. Então,
não é onde tem esse desenho, é essa parte aqui. Então, a hipotenusa é a linha roxa mesmo, tá? Essa é a hipotenusa. Tem que achar o ponto médio da hipotenusa. Então, o ponto médio seria aqui na metade. Então, eu tenho que achar a equação da reta que passa aqui e é perpendicular. Então, a reta que passar aqui vai ser perpendicular a essa reta. Acha a equação da reta que passa tananã, aí ignora isso. Acha a equação da reta que passa aqui e é perpendicular. Aí, o que está entre parênteses são as especificações para construir o triângulo. Então, tá falando que O é a origem e x e y é os pontos que a reta intercepta os eixos coordenados. Então, o que que são os eixos coordenados? X e y. Então, eu preciso que a reta passe pelo eixo y e pelo eixo x. Então, eu desenhei aqui uma reta passando pelo eixo y e o eixo x e liguei com o ponto O. Eu poderia ter feito aqui para cima também, ó, o triângulo, tá? Porque eu não sei exatamente onde ele é, não sei no começo do exercício. Então, é só para você fazer um triângulo desse jeito que eu fiz. Você também poderia fazer assim, ó. Fazer o triângulo aqui. Só que eu já fiz do jeito certo, entendeu? Porque eu já vi como que é. Como que eu poderia... que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? É encontrar o coeficiente angular dessa reta. Porque para eu construir essa reta, eu tenho que pegar o coeficiente angular, tipo, se for 3, 2. Eu tenho que inverter e pôr o menos. Então, e eu preciso da equação do coeficiente angular para fazer a equação da reta. Então, para eu conseguir a equação da reta, eu preciso desse coeficiente angular. Mas para eu conseguir esse coeficiente angular, eu preciso conseguir o coeficiente angular da outra, dessa que está desenhada, para eu poder inverter ele. Então, vamos conseguir. Eu posso conseguir de dois jeitos. O primeiro é contando, que é por isso que eu desenhei. Então, ó, vamos contar. Como que eu vou contar? Eu vou escolher um pedaço, então, tipo, daqui até aqui, que eu não tenho como contar infinitamente, tá? Então, eu escolho um pedaço. Essa aqui é minha seta. Eu não preciso de uma seta infinita. Eu pego um pedaço da reta. Um pedaço. E aí, vamos ver aqui. Então, eu vou até desenhar ela aqui do lado, ó. Peraí. Então, é como se eu estivesse usando só essa parte, tá? Mas não tem problema. Ó, eu peguei daqui. Mas não tem problema, porque eu não tenho como contar infinitamente. Essa reta é infinita, gente. Ela vai pra cima aqui, vai pra baixo, não tem. Eu preciso escolher uma parte. E aí, eu vou contar, então, quanto que ela tá subindo e quanto que ela tá descendo. Subindo é 1, 2. E descendo não. E indo pro lado é 1, 2, 3, 4. Então, é 2 e 4. Pode contar aqui também. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Eu tirei só para dar para ver melhor. Então, eu sei que o coeficiente dela angular é 2 sobre 4. Que é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Metade, meio, 2 sobre 4. Divide em cima por 2 e embaixo por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. É assim que simplifica a fração, né? Enfim,
De qualquer modo, já achei. Aí eu poderia já terminar o exercício, mas não... Porque qual que é o da outra? Inverte, né? 1, 2, fica 2, 1, e põe o menos. Menos 2 sobre 1. Só que 2 sobre 1 é menos 2 só, né? Porque, tipo, quanto que é qualquer coisa dividido por 1? É ela mesma, então isso aqui é inútil, né? Eu poderia só deixar a resposta final assim, menos 2. Então, não, enfim. Mas a gente precisa fazer isso matematicamente. Então, como que faz matematicamente? Eu consigo 2 pontos, descubro o delta y e o delta x. M igual delta y dividido pelo delta x. Quais são os pontos que eu vou escolher? Um que esteja fácil, que são esses aqui, olha, x e y. Por que que está fácil? Porque eu já sei uma coisa sobre eles. Eu sei que eles estão no zero. Então, aqui, esse x, eu sei que ele é o ponto tananã, zero. Porque ele tá no zero aqui no y, né? Esse é o x, esse é o y. O y dele é zero. E esse aqui é o contrário, o x dele é zero. Então, esse aqui é o ponto zero e y. Tô colocando y porque eu não sei o valor de y. Eu preciso descobrir. Então, como que eu vou descobrir? Eu vou utilizar a equação da reta que deu para mim aqui. Então, onde que essa reta aqui corta no eixo x? Onde o y for zero. Aqui o y é zero. Onde que essa reta corta no eixo y? Onde o x for zero. Entendeu? Por que que o x é zero aqui? Porque ela tá em uma altura, ou seja, começa aqui. Em vez de... O ponto pode subir ou o ponto pode descer. O ponto desceu até aqui. Mas ele não foi, então ele se moveu no eixo y. Então, ele tem um y. Mas o ponto, ele não vai para a direita nem para a esquerda. E é por isso que o x dele é zero. O outro ponto é o contrário. Ele estava aqui. Ele pegou e se moveu para a direita, chegou aqui. Mas ele não vai nem para cima nem para baixo. Então, o x, y dele é zero. Espero que tenha ficado claro isso. Então, eu vou pegar a equação da reta, x menos 2y menos 4 igual a zero. E eu vou colocar assim, x igual a zero. Corta o eixo y. Então, se eu substituir x por zero, é porque ela tá cortando o eixo y. O que eu tô fazendo na real? Eu tô pegando esse ponto aqui e colocando na equação. Mas eu sei que quando ela corta o eixo y, o x é zero. Então, eu vou procurar aqui onde que ela corta o eixo y, desculpa, onde que tá o x na equação, para eu substituir ele por zero. E é aqui que ela corta o eixo y, né? Onde que o x é zero mesmo. Então, eu vou colocar aqui, zero menos 2y menos 4 igual a zero.
Menos 2y menos 4 igual a 0, né? Eu vou passar o menos 4 para lá. Menos 2y igual a 4. Y igual a menos 4, não, 4 dividido por menos 2, que é igual a menos 2. 4 dividido por 2, 2. Mais dividido com menos, menos. Então, quando eu substituo o x por zero, o y fica igual a menos 2. Então, eu posso vir aqui e apagar esse y aqui, peraí. Esse ponto, na verdade, vai ser zero, que eu já sabia, e menos 2. Aí eu botei aí, enfim. Eu já tinha posto o ponto no lugar certo, né? Agora, eu preciso descobrir a questão de cortar o eixo X. Então, vou colocar aqui, olha. Y é igual a zero quando corta o eixo X. Então, eu vou procurar onde que tem y na equação e vou substituir por zero. Então, eu estou usando essa equação para duas coisas, né? Ah, não vou mudar ela de lugar, não. Estou usando a equação para isso e para isso, né? X menos 2 vezes zero menos 4 igual a zero, que eu substituí aqui. 2 vezes zero, zero, né? Isso aqui não vai mais ser nada. X menos... Não vou apagar assim. X menos 4 igual a zero. X igual a 4. Então, quando o y é zero, x fica igual a 4. Então, aqui é 4, 0. E agora que eu finalmente encontrei dois pontos, que era o que eu estava precisando, e como que eu encontrei dois pontos? Porque tá falando que intercepta os eixos coordenados. Se não tivesse falando, eu não ia conseguir fazer. Então, tô colocando em roxo que a gente já usou, né? A gente já usou que intercepta os eixos coordenados, usou a equação. E agora que eu tenho dois pontos, 4, 0 e 0 e menos 2, eu vou usar eles. Então, 4, 0, 0 e menos 2. Para descobrir o m. Qual que é o delta y? É a diferença dos y's. Quais são os y's? 0 e menos 2. Então, vou fazer um menos o outro. 0 menos 2. Então, essa é o delta y, né? Mas agora eu preciso fazer o delta x, que vai ser, então, 4 menos 0. E aí vai ficar 0 menos 2, 0 mais 2. 2. 4 menos 0, 4. 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é o que a gente tinha achado. Então, agora, como que eu vou fazer para encontrar o que eu preciso encontrar? A equação da reta. Equação da reta perpendicular. Primeiro, eu vou desenhar ela aqui.
E eu preciso, então, do M e eu preciso também desse ponto, que é o ponto médio. Tá falando, né? Pelo ponto médio. Então, eu preciso descobrir qual é o ponto médio entre 4... Deixa eu pôr isso pra cá. Entre 4 e 0 e 0 e menos 2. Tipo, desses dois pontos, né? Do ponto X e do ponto Y. Então, o ponto médio, eu tenho que fazer a média entre dois números. Vamos descobrir o x do ponto médio. Eu vou fazer a média entre os x's. 4 mais 0 sobre 2. 4 mais 0 e divido por 2. Agora, para descobrir o y, eu vou fazer 0, esse mais esse, né? 0 mais menos 2 e dividir por 2. Então, eu já estou relembrando aqui a fórmula do ponto médio. E para a gente poder, né, descobrir. 4 mais 0 sobre 2, 2. 0 mais menos, aqui vai ficar 0 mais menos fica menos. Então, é 0 menos 2. Menos 2 sobre 2. Menos 2 sobre 2 é menos 1. Então, aqui é menos 2 sobre 2. Que é menos 1. E por que que eu tô pegando esse ponto? Porque esse é um ponto que pertence a essa reta. E eu preciso de um ponto que pertence a essa reta. Então, deixa eu agora pegar esse ponto, então, que pertence a essa reta. Colocar aqui. E eu também preciso do coeficiente angular dela, né? Esse aqui é 2, 4, que é a mesma coisa que 1, 2, né? Então, o coeficiente angular dela vai ser 2, 1 e menos. Que eu tinha falado, né? Menos 2 sobre 1. Então, deixa eu pegar aqui. Ah, peraí. Menos 2 sobre 1 é a mesma coisa que menos 2 só, né? Deixa eu anotar aqui. Menos 2 é o M. É o M. E agora que eu sei o M e que eu sei um ponto, eu posso finalmente utilizar a equação da reta, tá? Então, qual é a equação da reta? ΔY é igual a M vezes ΔX, que é aquilo que eu tinha feito, né? ΔY sobre ΔX igual a M. Passo o ΔX para lá. Aí fica ΔY sobre... Desculpa, ΔY igual a M vezes ΔX. Y menos o Y que eu vou usar é igual a M vezes X menos o X que eu vou usar. M, o X que eu vou usar e o Y que eu vou usar aqui, né? Vou colocar de roxo aqui. Então, qual que é o X que eu vou usar do ponto M? 2. Qual que é o Y que eu vou usar? Menos 1. Qual que é o M? Menos 2. Então, vai ficar Y menos 1 igual a menos 2
x menos 2. Então, eu vou... Já terminou, mas como que eu saio disso, né? Primeiro eu vou fazer a distributiva aqui. Então, vai ficar y menos 1 igual a menos 2x. Ah, não é isso não. Não é só menos 1, né? É que é menos 1. Porque é menos o y. Então, é menos 1. Então, aqui é y mais 1. Então, y mais 1 é igual a menos 2x, menos 2 vezes menos 2, mais 4. E aí, passa o mais 1 como menos 1. Opa! Y igual menos 2x mais 4 menos 1. Então, y é igual a menos 2x mais 3, que é a equação da reta que é perpendicular. A única coisa que sua professora não perguntou foi o tamanho da hipotenusa. Como que eu descobriria qual é o tamanho dessa linha aqui, ó? Qual é o tamanho dessa linha? Eu teria que fazer a distância entre y e x e y, né? E como que eu faço a distância entre x e y? É que a distância ao quadrado é igual, ou melhor, né? Não vamos usar isso. A distância entre, tipo, 1 e 2. Finge que esse é o ponto 1, esse é o ponto 2. É x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Aí tem que lembrar dessa fórmula, né? Eu espero que esteja escrito certa. Mas é basicamente isso, né? Mas ela não perguntou, mas aí esse exercício, se ela tivesse perguntado, esse exercício revisaria tudo, né? Todos os conceitos, que é legal. Então, e foi isso, né? Então, foi isso. E eu não usei equação segmentária, porque não precisa saber, eu acredito. Porque senão fica muita coisa, né, pra decorar. Não sei. Mas é isso.